Olá a todos, boa noite. Olá, Cá boa estamos, noite. né, para mais uma entrevista, na sequência das entrevistas que temos feito para as eleições do nosso clube. E desta vez com João. Uma candidatura à mesa da Assembleia Geral, ou seja, não quisemos, achámos que era importante, atendendo que estas eleições têm um registro diferente, felizmente, graças aos estatutos podemos ter órgãos com listas separadas, e achámos que fazia todo o sentido ter o nosso convidado desta noite também a falar sobre o seu projeto. Vamos apresentá-lo? Não? Vamos lá. Vamos apresentá-lo, vamos a isto. Portanto, temos, deixa-me cá ver, que eu quero fazer uma biografia perfeitinha. Sócio do Benfica desde 1984, João Ferreira Leite foi um dos fundadores do Servir o Benfica em 2020, além de ter sido mandatário da campanha do Servir em 2021. Liderou a proposta de revisão de estatutos apresentada pelo movimento. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, fez carreira em diversos países, destacando-se nas áreas financeira e energética. Está cá esta noite para falarmos um pouco sobre a sua candidatura. Digam lá e uma salva de palmas para o João Ferreira Leite. João, vê lá se está aí, está bom. Fala aí. Estes ajustes sempre necessários. 1, 2, 3, teste. Está bom? Está tudo a ouvir o João? Ouvir bem? Muito bem. João, olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado. Está tudo bem? Felizmente, estou aqui no meio de grandes benfiquistas e, portanto, quando assim é, estou sempre ótimo. Muito bem. João, espera aí, tenho aqui Tens ali umas coisinhas? não tens? Tenho, eu venho sempre preparado. Não fosse eu um craque. Espera aí, só um bocadinho. Fala aí, João Tibério. Já estás a tentar comprar os vários candidatos, é isso que estás a dizer? Repetir práticas comuns no... É isso? Não, pá, para ser presidente da mesa da Assembleia Geral é preciso. O que é preciso? São precisas várias ferramentas. Oh, então, manda Vamos vir. ver. Isto não estamos numa altura fácil. Mas pronto, João, tenho aqui uma pequena lembrança, está bem? Para deixar lá em casa. As AGs são muito concorridas, está bem? Isto pode-lhe vir a dar jeito no futuro, ok? Está aqui. Muito obrigado. Está aqui. O juiz decide, não sei se recorda. E ouvi dizer que a campanha costumam voar cadeiras da Assembleia Geral. Se quiser um capacetezinho, está bem? Também tem aqui. Este acho que não vai ser preciso. Obrigado. Está aqui. Dá o saco, dá o saco. Está aqui o saquinho, pode deixar aí as suas lembranças, ok? Mas pronto, é o nosso. O saco não é azul, bem. O saco não é azul? Pronto, bem jogado. Não sei, estamos numa altura difícil. As pessoas não mostram ao que vêm e estamos numa altura complicada, onde os presidentes de mesa às vezes tomam outros caminhos. Veremos no futuro. Mas pronto, não temos que. Começas logo muito incisivo, não é? Pá, peço desculpa, não sou muito politicamente correto. Muito bem. A nossa entrevista, a nossa conversa aqui com o João, nós temos aqui algumas perguntas, mais ou menos durante uma hora, que juntamente com os nossos patronos idealizámos aqui para o nosso programa. Depois vamos dar 20 minutos, mais coisa menos coisa, para alguém da plateia que queira colocar alguma questão ao João, e devem fazê-lo para tirar alguma dúvida, para colocar alguma questão que ainda não tenha sido colocada. Portanto, também contamos convosco. E depois, no fim, voltamos aqui a mim e ao João Tibério para mais duas perguntas finais. A estrutura da nossa conversa será mais ou menos essa. Vamos passar pela atualidade, o regulamento eleitoral e os estatutos, as funções também e a transparência da mesa da Assembleia Geral, ok? E pronto, e depois teremos então a oportunidade de ir à plateia para colocarem as vossas questões. João, primeira pergunta, muito simples e muito direta. O que é que significa o Benfica na tua vida? Bem, em primeiro lugar, boa noite novamente. Eu sei que temos o tempo contado, mas isto para mim também é muito importante e não quero fugir, obviamente, a essa questão, mas agradecer profundamente o vosso convite. É uma honra enorme estar aqui convosco. Eu tenho enorme respeito e admiração, sobretudo, por todos os sócios e adeptos que vivem o Benfica da forma como vocês vivem. E sem desprimor, obviamente, para outros tipos de plataformas, podcasts, etc., que são verdadeiramente espetaculares. Para mim, a do Benfica Independente diz-me bastante, quanto mais não seja pelo nome. E, portanto, também é um nome que é caro à nossa candidatura e nesse sentido, dar-vos os parabéns e para continuarem o bom trabalho. Aliás, a minha
Tenho pensado muito nisto, porque esta candidatura tem aproximado bastante a este tipo de iniciativas, e penso que é algo que o Benfica poderia também abraçar, haver uma maior proximidade com conteúdos, com atletas, dirigentes, que se aproximassem mais e se dessem a conhecer também através deste tipo de iniciativas, porque o Benfica é isto. O Benfica são os sócios, o Benfica é amor. E acho que com isto também tento já responder à questão que fizeste, que é precisamente essa. Na minha vida significa amor, significa religião, significa às vezes a alienação no bom sentido daquilo que é o nosso dia-a-dia. E portanto é um ideal no qual eu me identifico totalmente desde muito criança e pequeno, que é a união de todas as classes, todas as idades, de todas as raças, tudo em torno de um sonho, que o Benfica também é sempre um sonho inacabado. De muitos um. E agora a segunda pergunta, vou já dar cabo do alinhamento e vou acrescentar uma pergunta. O João está-me a chegar ao coração, está a falar Benfica é amor. Vou já fazer uma pergunta. E neste tempo que já leva esta, chamemos pré-campanha, já houve alguns mitos, algumas ideias que tens desconstruído ao estar na rua a falar com as pessoas, essa ideia de que acaba por uma diferença do que nós imaginamos e depois quando convivemos com as pessoas? Relativamente à candidatura... E ao teu amor ao Benfica, que se isso também está a permitir ver um outro Benfica? Não, está precisamente neste contacto agora mais direto, enfim, na primeira pessoa. Obviamente que eu sigo, dentre as minhas especialidades e também dos temas, este tipo de iniciativas, não só do Benfica Independente, mas de outras. Mas, enfim, está-me a dar a oportunidade de vivê-las por dentro, enfim, ser um dos convidados e poder partilhar na primeira pessoa e ouvir também em direto as ideias e os sentimentos dos sócios, e de facto isso tem tido dado a conhecer a importância, voltando aqui atrás ao pouco que eu disse, que isto tem na vida do clube e da forma como eu acho que o clube ainda está institucionalmente ainda está afastado, e deveria ser o contrário. Por exemplo, porque é que não existe um prémio Cosme Damião para iniciativas deste género? Sei lá, o podcast do ano, a plataforma do ano, a entrevista do ano, o vídeo do ano, qualquer coisa. Porque o Benfica também é isto. E são ideias que espero que alguém que um dia tenha a capacidade e o poder e a autoridade para o fazer, que pense nisso. Porque sendo o clube dos sócios, e na minha opinião deverá continuar a ser assim para sempre, portanto, em resumo, esta candidatura fez-me também abrir os olhos então, para a importância. Ligado a isso está uma pergunta então. Então porque é que o João se decidiu candidatar em 2025 à presidência da mesa da Assembleia? Qual é a importância, a necessidade? O que é que mudou? Bem, enfim, desde logo mudam as nossas vidas. Sentimos que chega uma altura da nossa vida que nós sentimos que também temos que retribuir aquilo que o Benfica nos deu a vida toda. E eu queria de alguma forma emprestar, enfim, aquilo que eu conheço do clube, a forma como eu sinto o clube, emprestar essa vontade de servir. E há muitas formas de servir o clube. Vocês servem o clube desta forma, com estas vossas iniciativas. Isto é um enorme serviço ao clube, enorme. Eu não tenho muito jeito ou para não dizer nenhum, enfim, para iniciativas como as vossas, mas senti que nesta fase da vida e sobretudo com a nova solução estatutária que temos aí à porta, que para mim faria todo o sentido, enfim, depois também desafiado por uma série de sócios, de encabeçar esta candidatura. Sinto-me muito confortável precisamente pela solução estatutária que neste momento existe, ou que vai existir, que é haver uma candidatura totalmente independente de um candidato à direção ou ao Conselho Fiscal. É assim que eu idealizo e, portanto, estão reunidas as condições para que eu me apresente, juntamente com os demais membros da nossa lista, para este cargo. Mas, João, tendo em conta essa questão que falou agora das listas separadas para os diferentes órgãos sociais do clube, qual é o significado que atribui a esta mudança mesmo? Se é mais simbólico ou se é mesmo, é realmente
era realmente fundamental para ver o tal equilíbrio de poderes que é necessário. Na minha opinião, obviamente, e de uma boa maioria dos sócios, porque isto foi um tema discutido com algum detalhe durante o processo de revisão estatutária, a visão que eu tenho, e estou muito convicto daquilo que estou a dizer, é que os órgãos devem ser eleitos de forma separada porque necessitam de uma legitimidade própria. Portanto, aquilo que tem acontecido é que, enfim, toda a gente sabe, acaba por ser assim, é normal, as pessoas votam no candidato a presidente da direção, e faz algum sentido, enfim, é o responsável máximo do clube, e quando votam nesse candidato, por inerência, automaticamente estavam a votar na mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, independentemente se gostasse dos candidatos ou não. E, portanto, neste momento é dada a oportunidade para que assim não seja, caso os sócios entendam, têm o direito de escolher diretamente, é um direito que os sócios têm, de escolher diretamente os representantes ou os membros de cada órgão. Este reforço de legitimidade serve ao Benfica, porque, enfim, os poderes e os deveres são distintos. Há também uma exigência de equilíbrio, não quer chamar de controle, mas em alguns casos até assim é. Portanto, quanto mais independente forem, melhor é o reforço institucional do clube. Mas sendo que os sócios estão esclarecidos para essa questão, ou seja, acha que a maioria dos sócios sabem que vão poder votar para listas separadas? Acha que estão bem esclarecidos nesse ponto? Bem, eu creio que, enfim, é difícil dizer se a maioria ou muitos. Eu sinto, obviamente, desde o início desde que anunciámos a nossa candidatura, não nego que nos fomos cruzando com sócios que ainda não estavam totalmente esclarecidos, alguns até totalmente, enfim, completamente fora do que se estava a passar. Porque, enfim, até já havia pessoas, ou encontrei-me com sócios que já identificavam como candidato à presidente da mesa, mas a primeira pergunta que normalmente faziam, alguns, não todos, era: então, sim, senhor, mas está com que presidente da direção? Qual é a sua lista? Não, isto é uma lista independente. E também, enfim, a candidatura, só o facto de existir já está a ser o Benfica, porque está a esclarecer esta questão, independente depois do resultado final. O facto desta candidatura existir dá-nos a oportunidade para esclarecer os sócios que no dia 25 de outubro vão ter 3 boletins para votar. Enfim, já dei este exemplo várias vezes e penso que é o que toda a gente pode entender da melhor forma. É exatamente como funciona numas autárquicas. As pessoas, quando vão votar numas autárquicas, têm 3 boletins: uma para a Câmara Municipal, uma para a Assembleia Municipal e outra para a Junta de Freguesia. E as pessoas sabem, estão habituadas, aliás, os resultados assim o demonstram, que nem sempre votam no mesmo partido nos 3 boletins. E, portanto, aqui é um pouco como isso. Portanto, as pessoas podem, por exemplo, estar muito entusiasmadas, muito identificadas com um determinado candidato a presidente da direção, que na sua lista pode também propor um presidente à mesa, mas neste momento não são obrigadas a votar, enfim, em bloco, digamos assim. Sim, sim. João, se calhar seguimos já aqui aproveitamos que já estamos no tema. Sim. E vamos aqui para o regulamento eleitoral e para os estatutos. O movimento Servir o Benfica acusou a direção de desrespeitar os novos estatutos com a proposta que temos de regulamento eleitoral. Quais são, na sua perspectiva, os pontos mais graves dessa violação? Quais os principais aspectos que são ultrajantes? Enfim, eu destacaria 2, também para não amassar aqui os nossos, enfim, aqui a audiência. Eu destacaria 2. Em primeiro lugar, e acho que pouca gente ainda falou nisto, mas este para mim é o erro mais gritante, e eu acho que vai ser corrigido, e eu acho que ainda vai ser corrigido. Se tem falado muito do voto eletrónico. Pois bem, se olharem para o regulamento eleitoral, o voto eletrónico neste regulamento eleitoral pura e simplesmente não é permitido para quem vota em Portugal continental. Não sei se já alguém tinha reparado. Sim. Portanto, só isto, quando os estatutos dizem que se todas as candidaturas estiverem de acordo, ou seja, com este regulamento eleitoral, o que é que temos? Vamos imaginar um cenário em que todas as listas, todos os candidatos diziam: nós queremos voto eletrónico. Pois o regulamento eleitoral não deixava, pelo menos em Portugal continental.
Pronto, portanto, isto é logo uma evidência e eu penso que vai ser corrigido. A segunda é que trata a opção pelo... ou não a opção pelo voto eletrónico como uma regra, ou seja, trata o voto eletrónico como uma regra e quando os estatutos dizem exatamente o contrário, é uma exceção, ou seja, por defeito o voto é físico e depois, se todas as candidaturas estiverem de acordo, então pode-se recorrer ao voto eletrónico. O regulamento trata isso de uma forma exatamente oposta e, portanto, eu destacaria pelo menos estes dois. Há outros mais... que se poderia também falar, não quero amassar aqui a audiência com isso, mas também em termos genéricos, enfim, nós fizemos essas observações, não fomos a única candidatura que o fez, basicamente, enfim, praticamente todas apontaram essas questões, mas queríamos também ao mesmo tempo dar aqui espaço. Nós não temos feito muito mais, acho que foi a única intervenção que fizemos relativamente a esse ponto. Nós temos de dar espaço aos atuais membros de órgãos sociais, direção e mesa, para trabalharem com serenidade. Eu acho que faltam adultos na sala neste momento. Acho que se tem... Tem o martelo, se quiser. Pois, exatamente. E, portanto, eu penso que nestes pontos que eu mencionei, eu acho que vão ser corrigidos. Furando também uma pergunta, essas reuniões de preparação para o regulamento eleitoral, nas redes sociais, vale o que vale, há quem diga que era bom que toda a gente soubesse do que acontece lá. Qual é a tua opinião? Sim, claro, eu inclusive, enfim, eu defendo que poderia, por exemplo, haver um comunicado da própria mesa no final da reunião, dizer, foi discutido isto. Acho que sou perfeitamente a favor da transparência. Depois, obviamente, que quando termino essas reuniões, eu já achei claro, eu não estive em nenhuma. Enfim, tiveram representantes da nossa lista. Isto não é um projeto unipessoal e, portanto, esteve muitíssimo bem representada. Mas claro, tendo acesso às pessoas que ali estavam, quando mais não seja a representação da nossa lista, sei o que se passou. Mas sou perfeitamente a favor disso. Aliás, ainda até um pouco mais além, se a nossa candidatura for eleita, uma das coisas que queremos implementar é divulgar aos sócios, de tempos a tempos, o que é que a mesa andou, o que é que a mesa fez. Fui a esta casa, fui àquela casa, andei em campanha. Não, reuniu para debater isto, para discutir aquilo. Ou seja, a ideia que se tem é que a mesa só serve para organizar Assembleias Gerais, que acontecem 2 ou 3 por ano e está feito, e que não faz mais nada. E se calhar é o caso. Mas eu quero acreditar que não é. Eu parto do princípio que não é. Que a mesa tem muito mais tarefas e dedica-se a outros temas que não são só estes. Mas ninguém sabe. E há muitas matérias que poderiam perfeitamente ser divulgadas de tempos a tempos. Tipo, não lhe chamo quase um relatório de atividades, mas quase. Qual é o problema de haver um comunicado? Olha, vir um programa destes que fosse abraçado pelo Benfica. O que é que a mesa fez neste último ano? Para além desta Assembleia que toda a gente viu e assistiu, o que é que fez? Até para que se perceba bem a importância. Exatamente. A mesa da Assembleia é o órgão mais importante do clube. Estão a negligenciar. Mais uma vez, não me quero pôr num lugar que não é o meu. Eu não sou candidato a presidente da direção, eu tenho isso muito assente. Mas uma mesa da Assembleia continua a ser tão importante ou mais, porque tem poder porque emana dos sócios, não é? Exatamente, portanto, mas enfim, estás até a colocar as questões, mas tudo bem, pronto, quero pôr no meu lugar, ou queremos colocar no nosso lugar, mas isto para dizer, mas é muito mais, ou tem que ser muito mais que um órgão que organiza 2 Assembleias Gerais por ano, que dão trabalho, não tenho dúvidas nenhumas. Mas não, tem que ser mais do que isso. E, portanto, mas os sócios têm que saber, ou deveriam saber, claro que pode haver aqui matérias, uma ou outra, de alguma sensibilidade que se coloca, enfim, até em causa interesses superiores do clube, mas eu não acredito que a mesa da Assembleia Geral só trate desses assuntos. Portanto, há outros que, para os sócios perceberem exatamente a importância. Muito bem. João,
Nós temos aqui uma pergunta do nosso patrono, o Filipe Morgado, que ainda tendo em conta esta questão do voto, o que é que acha da proposta de João Diogo Manteigas para o processo de voto por correspondência, que consiste numa carta com os votos e respectiva declaração de identidade? Eu estou de acordo por uma razão muito simples. Eu defendi essa solução do voto por correspondência na primeira Assembleia Geral da Revisão Estatutária. Eu só fiz 2 intervenções nessas 3 assembleias, digamos assim, nessas 3 reuniões, e a primeira foi exclusivamente dedicada ao exercício do voto. E a solução que preconizei na altura também foi que, no caso, pelo menos dos residentes no estrangeiro, deveria ser assegurado o exercício do voto por correspondência. E eventualmente que poderia ser estendida às relações autónomas. E portanto, tendo eu dito isto de uma forma mais solene possível, que é perante os sócios, estou obviamente de acordo estaria de acordo com essa solução, mas tanto quanto sabemos, na última reunião, se ninguém disse, digo eu agora, na reunião da última reunião, o senhor Presidente da mesa disse que não concordava com essa solução. Mas explicou porquê? Explicou. Diz que, na sua opinião, que não tem cabimento no atual estatutos. Portanto, consideram uma solução anti-estatutária. É a opinião do atual. Ok, mas o voto eletrónico... Ok, está bem. Bom, João, a verificação dos cadernos eleitorais tem sido um tema bastante polémico. O que é que está efetivamente previsto nos estatutos e que medidas defende para garantir que este processo seja transparente e credível para todos os sócios? Ficamos aqui até amanhã, né? Com a questão dos cadernos. Os estatutos relativamente aos cadernos não dizem grande coisa. Ok. Neste momento, na minha opinião, a principal questão do Sporting Benfica são os cadernos eleitorais. Tínhamos 2, que era o voto eletrónico, está mais ou menos controlado, estatutariamente. A questão dos cadernos, enfim, aquilo que nos foi dito também nessas reuniões era que os cadernos iam ser certificados. Só assim. O que é isso de ser certificado? Exato, ninguém não sei. Não sei. Vem num Clio. Pronto. Num Clio que as pessoas certificam. Pronto, portanto, ainda não, pelo menos como tenho percebido, ainda não houve uma... Tudo bem, à partida soa bem, é isso que todos queremos, mas em que é que consiste a certificação? O que é isto da certificação? Vai certificar o quê? O que é que vai garantir? O que é que nos vai dizer? Pronto, até ao momento isso ainda não nos foi transmitido. Claro que há aqui uma enorme preocupação. Os sócios, a base de dados, não há uma remuneração desde 2015. Portanto, há 10 anos. Aliás, deveria ser agora este ano. Sim, mas como há eleições, estatuto, enfim. Que a revisão estatutária vai passar de ser a 5 a 5 anos. Enfim, já é uma melhoria. Portanto, eu não quero lançar, isto é mesmo sinceramente, eu não quero lançar confusão para cima das eleições. Eu só peço bom senso. Eu acho que o nosso presidente da mesa precisa de ajuda de todos. Precisa de ajuda dos membros da direção, dos seus colegas dos órgãos sociais, do Conselho Fiscal e das candidaturas. Nós estaremos sempre disponível para trabalhar de uma forma totalmente positiva e construtiva, reconhecendo desde o primeiro momento que a tarefa não é fácil. Isto não é fácil. E todos deveríamos estar dispostos, e penso que todos estão, para ajudar, para colaborar, para trabalhar positivamente com o Presidente da Mesa e a Direção, para que não haja a mínima dúvida quanto ao resultado. O Benfica não aguenta, e eu acho que o Benfica não vai aguentar os acontecimentos de 2020. Independentemente do resultado, as pessoas têm que estar perfeitamente tranquilas quanto ao mesmo, contra a justiça do mesmo. Mas tendo em conta as reuniões em que membros da sua campanha, João disse, sim, da lista, estiveram presentes, sente que todos estão a remar para o mesmo? Dos presentes, não é? Porque, pelo que soube... Eu, enfim, não queria tanto ir por aí por uma razão muito simples.
nós somos, a nossa candidatura era a única que ali estava como candidato a um órgão da mesa da Assembleia Geral. Todos os outros são candidatos à presidência, à direção, e portanto eu também não queria fazer nenhum comentário sobre uma candidatura em específico, porque para nós, institucionalmente, partem todas do mesmo plano. Nós estamos. Mas percebe que para nós sócios que vemos de fora. Eu percebo. Vamos lá ver. Eu acho que na grande. Eu não queria falar de nomes, mas eu vou-lhe dizer que na esmagadora maioria. Enfim, primeiro houve um candidato que não se fez representar, pelo menos formalmente, não é? E os demais. Para quem souber qual é que era o candidato. Não, o atual presidente Rui Costa, isto é público, ele não se fez representar formalmente. Depois, a grande maioria dos candidatos, até porque é público, fazem comunicados, ou seja, os comunicados que têm sido feitos relativamente a essas reuniões, àquilo que pretendem relativamente ao processo eleitoral, foi dito ali dentro. Portanto, basicamente, ali não foi dito nada diferente daquilo que eles depois, essas candidaturas, não tenham publicado. Portanto, há pelo menos 3 candidaturas que têm sido especialmente interventivas nesta questão, outras nem tanto, mas isto, até para fazer justiça a todas, o que disseram lá dentro é o que têm dito cá fora. Muito bem. Eu acho que a pergunta que ficamos aqui perante esta história dos cadernos eleitorais, do voto, é como é que podemos garantir que todas as candidaturas tenham igual acesso e confiança no processo eleitoral, desde a comunicação até à contagem e auditoria dos votos? É possível? Não, possível é. Obviamente que é possível, e espero que seja isso que aconteça. Como disse há pouco, eu acho que o Benfica não aguenta, não merece acontecimentos sequer parecidos aos de 2020. Eu acho que não é preciso inventar a roda, é fazer aquilo que nós assistimos, e agora até com alguma frequência nas eleições da República, que temos sido chamados a pronunciar com alguma frequência nos últimos anos. Penso que toda a gente percebe o que é o básico. Portanto, haver representantes das listas na mesa, cada um com o seu caderno, para dar baixa do nome da pessoa que votou, e depois no fim fazer a conferência com os vários pontos do país, porque aqui, enfim, aqui a dificuldade acrescida relativamente aos exemplos que eu dei é que nós não temos um recenseamento, não é? Eu defendo que deveria haver. Mas já não vamos a tempo, mas eu defendo que isso era uma solução que deveria existir. Portanto, um sócio, tal como agora as coisas estão a funcionar, tanto pode votar aqui no Estádio da Luz, como pode ir à Casa de Braga, como pode ir a Faro ou a Évora. Isso é uma falha de segurança grave? Pronto, eu espero que não. Ele poder escolher, um sócio ou uma sócia poder escolher onde vai votar, tudo bem. Só fica tudo mal se poder votar nas 5 nas mesmas eleições. Pronto, e isso só é verificável, enfim, dentro através deste mecanismo básico que eu acabei de descrever, que é dar a baixa do nome, e no fim os delegados conferenciam a dizer, olha, houve aqui uma pessoa que é o 17.500 que veio votar, veja lá se em Évora também votou. Pronto, e são coisas básicas que todos conhecem, e portanto possível é. Claro que não existe sistema nenhum que seja completamente imune ou que esteja completamente protegido contra coisas que corram menos bem, mas cabe ao clube, aos poderes instituídos no clube, para fazer o possível. É preciso dar essa confiança. E, portanto, mais uma vez, não é preciso inventar a roda. E questão prática, se chegamos à noite e houver alguns indícios de coisas normalmente certas, o que é que se pode fazer? Acho que é a pergunta. Sim, que medidas é que existem? Chama-se a polícia. Depende. Não sei, espero que não, e sinceramente eu espero que isso não aconteça. Eu nem me quero pensar nisso. Ou seja, eu não pensar nisso, até porque depois tecnicamente depende da questão em concreto. O que é que aconteceu? Ou seja, pode ser uma coisa muito técnica. E portanto só com, enfim, impugnações judiciais, reclamações à mesa. No pior dos casos será? Não, sim, claro, se houver ali
Pode haver casos em que é necessário chamar a polícia, mas eu espero sinceramente, não, isto depois vai passar ali, parece que eu estou aqui realmente. Eu também não, é para se perceber às vezes. Não, sim, como claro. Enfim, no limite, claro. Há situações que roçam, ou até são de índole criminal e, portanto, distúrbios, não é? Se houver um distúrbio, se houver um problema de segurança, de ordem pública que afete, isso é uma questão de se chamar as forças de segurança. Portanto, honestamente, olha, te vou dizer uma coisa. Eu prefiro ter 0 votos e a coisa corre lindamente do que ganhar numa situação polémica. Pelo menos um voto. O que seja. Pronto, até eu, olha, dizer, João, nem sequer podes votar em ti para isto correr muito bem. Epá, está bem. Pronto. Sinceramente, o Benfica não aguenta. O Benfica não vai aguentar. E com prejuízo para todos nós, como adeptos, como sócios, e portanto está nas mãos, mais uma vez, dos atuais órgãos sociais, mas também está na disponibilidade de todas as candidaturas remarem para o mesmo lado, e penso que é isso que elas querem, todos querem. É uma questão de se entender e haver bom senso e um adulto na sala, que eu acho que às vezes está a faltar em todas as candidaturas, exceto numa, a nossa. Então é o João que falta, o João é o adulto na sala. São sempre os Joões. São sempre os Joões. Vamos passar um pouco para outra temática, mais a questão das funções e transparência da mesa da Assembleia Geral. Sendo com alerta, este setor, esta área ainda tem algumas perguntas, mas depois será a parte aberta a quem está aqui no auditório. Há uma percepção entre os sócios de que algumas decisões estratégicas, em questões de matéria financeira, patrimonial, investimentos, tudo mais, chegam pouco esclarecidas à Assembleia Geral. Recebemos basicamente muito em cima da hora, não nos permite trabalhar para quem tem a capacidade de o fazer. É indiscutível. Sim, bem, aqui eu tenho que ser justo no sentido da tal separação de poderes. Ou seja, dando aqui o exemplo que acabou de referir, relativamente, portanto, está a pensar nas Assembleias Ordinárias da aprovação do orçamento, que a documentação chega muito em cima da hora. Pronto. Ela chega sempre nos prazos estatutariamente previstos. Portanto, eu também não posso agora criticar, não. Isto devia ter sido 15 dias há 3 meses, quando os estatutos não exigem isso. E, portanto, como candidato a presidente da mesa, eu também tenho que ter aqui algum rigor no sentido de verificar, não, se cumpre a regra e se cumpre a lei, está tudo bem. Depois podemos decidir se a regra está bem ou está mal, ou se deveria ser de uma forma diferente. Mas ela estando bem, mesmo que nós não concordemos com ela, não podemos dizer... Exatamente. Pronto, tem que haver ordem, caso contrário, isto seria um caos. Mais do que já é. E... relativamente à informação que é dada, essa informação não é da competência da mesa. A mesa provavelmente pode pressionar para... Sim, enfim, a pressão depois vai... mas sim, no mínimo tem a obrigação de alertar os órgãos competentes para essa questão, por exemplo, não é? E até publicamente, se for necessário. Não tem que ser sempre discutido em praça pública, mas pode haver momentos em que dizer... Vamos lá ver, o presidente da mesa, nos termos de estatutos, é o representante máximo dos sócios. Dos sócios. E, portanto, sempre que existir situações que um presidente da mesa, na sua avaliação, entender que os direitos dos sócios não estão a ser garantidos da melhor forma possível, ou que podiam ser feitos ainda de uma forma ainda mais evidente... está nas suas competências, no mínimo, alertar de forma institucional. No limite, até pode convocar um plenário de órgãos sociais, que eu não sei se são, muitas vezes, se são ou não são divulgados, mas, enfim, quem estiver um bocadinho mais atento ao que diz os estatutos, muitas vezes ele pode lançar mão desse instrumento e chamar toda a gente à mesa, formal, todos os órgãos, e dizer, amigos, vamos prestar um bocadinho mais atenção aqui ao direito à informação dos sócios, aqui a questões mais... Esse seria então um dos mecanismos que está à disposição da mesa para nos ajudar no processo. Sim. Ou no fundo alertar, ou no fundo, enfim, não pode obrigar os membros, mas pode
no fundo, no mínimo, esclarecer os sócios que isto foi pedido institucionalmente pelo Presidente da Mesa e que, por exemplo, a direção pura e simplesmente não quis. E depois cabe aos sócios avaliar esse comportamento. E isto também é uma das razões pelas quais é tão necessária esta separação desde o dia 1. Porque, obviamente, a lei e os estatutos dizem que são órgãos separados e que não se devem interferir uns nos outros, não é? O problema é que, sendo eles todos eleitos, como há pouco disse, de braço dado, não está mal, ou seja, mas conotados claramente. A mesa deve ser um aliado da direção? Não, mas também não tem que ser um inimigo. Não tem que ser aliado nem inimigo. O que a mesa tem que ser é assegurar que as regras são cumpridas. É isso que lá está escrito. Mas como pode garantir que a MAG será independente, a mesa será independente e não um mero selo das decisões da direção? No meu caso, vou garantir simplesmente que a minha legitimidade a nossa legitimidade vai ser própria. Os sócios elegeram-nos diretamente. Foi no boletim com a nossa lista. Portanto, não vamos dever nada a ninguém. Não vamos ser subservientes. Mas vamos ser muito leais. Não vamos para lá. Eu não gosto deste presidente, eu nem sequer votei nele. Isto agora vai ser. Não é nada disso. Vamos ser. Vamos ver, nós queremos que o Benfica ganhe, nós queremos um clube forte, institucionalmente robusto. E, portanto, a solidariedade tem que ser máxima. Aliás, a própria lei exige a solidariedade entre os órgãos sociais. Mas solidariedade não é subserviência, não é só pôr um carimbo, é apoiar naquilo que está estatutariamente bem e chamar a atenção àquilo que estatutariamente ou legalmente gera dúvidas. Mas isto é um dever recíproco. Um presidente da direção que venha a ser eleito, muito provavelmente vai apresentar um candidato também à mesa. Portanto, muito provavelmente vai ter que trabalhar com uma mesa que não era da sua preferência. Ok? Mas vai ter que respeitar também a decisão dos sócios e também vai ter que ser solidário com aquilo que são os poderes e não interferir nós jamais, aliás, até na campanha nós procuramos ter todo o cuidado para não tocar em matérias que são exclusivamente da competência da direção. Portanto, tenho insistido de comentar candidatos, ainda há pouco o fiz, candidatos à direção, matérias que dizem claramente até na questão do regulamento eleitoral tenho aqui algumas, às vezes, dificuldades, porque estatutariamente a sua elaboração é da direção. Okay? Portanto, eu nem que às vezes dizem, mas o que é que tu farias se estivesses lá? Eu não podia fazer muito mais, eu não sou o que tenho que corrigir, mas teria feito diferente algumas coisas na qualidade de presidente da mesa. Desde logo eu não aceitaria este regulamento. Não, tem esse poder. Penso que é logo a primeira linha dos poderes do presidente da mesa, é controlar a legalidade. Não quer a votação? Não. Eu devolvia à direção e dizia, meus senhores, tem aqui uma série de legalidades, portanto voltem lá para trás e façam uma coisa como deve ser. Ok. Não dizia o quê, porque eu não tenho essa competência. Okay. Mas tenho a competência para controlar a legalidade dos atos da direção. E se aquilo claramente, na nossa opinião, e não é só na nossa, tem ali questões que claramente não estão conforme aos estatutos, é da competência da mesa autoria-se. Portanto, era o que eu tinha feito. Não teria sugerido conteúdo nenhum, porque não era da competência da mesa. Mas... vamos lá ver, vamos imaginar que este regulamento é aprovado. Então vamos aprovar uma coisa que não tem cabimento estatutário, ou que tem ali aquele exemplo que eu dei do voto eletrónico no continente é gritante, não é? Então, mas e se for chumbado? Se for chumbado, o processo é dirigido exatamente da forma como o presidente, como a mesa entender. Okay. Os únicos limites que tem são os dos estatutos. E a partir daí é como entender, a lei diz, os estatutos. Deixa de ser. Aquelas regras que ali estão, boas ou más, okay, são só os estatutos. Por exemplo, não pode impor um voto eletrónico se todas as listas quiser, porque essa regra é estatutária. Okay. Portanto, tudo o que está para além dessa regra estatutária, num cenário em que não há regulamento eleitoral, é como o presidente da mesa, é como a mesa da Assembleia Geral decidir. Como é que o João faria?
Olha, do caso dos cadernos já dei o exemplo. Certo? Eu o que faria era procurava ter mais casas mais assembleias de voto no Portugal continental do que aquilo que existem, do que tem feito, que não são poucas, atenção, isto é uma coisa espetacular, aquilo que o Benfica tem feito, isto não está tudo mal. Atenção, não estamos aqui só para criticar, o que é para elogiar também é. Portanto, eu acho maravilhoso que num clube se possa votar pelo país inteiro e que haja mesmo adesão. É espetacular. Eu não percebo porque é que não há uma secção de voto no Funchal, por exemplo. Não tem que ser numa casa, não há nenhum dia que tem que ser uma casa. Pronto, não existe uma casa na Madeira. Mas quer dizer, o Benfica pode perfeitamente alugar uma sala, olha, por exemplo, aqui com uma coisa destas, não é? Durante um fim de semana, ou um sábado, e tem lá a votação. Nos Açores, um pouco mais complicado, porque é que eu não consigo dizer tudo exatamente como faria nestes casos? Nós não temos acesso, isto já foi questionado ao presidente que nunca disse claramente, mas eles sabem. Ou seja, onde é que há o maior número de pessoas a votar nesses sítios? Porque com essa informação consegue-se também depois pensar onde é que faria sentido, igualmente no estrangeiro, não é? E nas regiões autónomas. Nós temos os números globais, que foram aqueles que foram divulgados. E também há mitos. Não sei se sabem quantas pessoas é que votaram. Portanto, no último ato eleitoral, em 2021, que foi o mais concorrido de sempre. Portanto, em Portugal continental foi votação com voto físico, e nas ilhas e no estrangeiro com voto eletrónico. Pronto. E nós depois vemos aí vemos sócios que têm direito à sua opinião, é respeitável. Mas tem que ser com argumentos que sejam verdadeiros. Estão a cortar o poder de votação a centenas de milhares de sócios. Pronto, e agora faço a pergunta: quantas pessoas votaram voto eletrónico nas últimas eleições? Cerca de 4 mil, não é? Sim, sim. Centenas de milhares. Pronto, nós com estes. Portanto, nas ilhas somadas não chegou a 1000, são 300 na Madeira e 400 nos Açores, ou ao contrário, e o resto, portanto, cerca de 3 mil. Temos 3 mil no. Da última vez. E pensem numa coisa: eram sócios. Já o sócio tem direito a não votar. Isto é liberdade acima de tudo. Okay? Foram as mais concorridas de sempre. Eram sócios que só tinham que ligar um computador em casa ou o telemóvel, não é? E não tinham que fazer mais nada, não se tinham que deslocar para mais lado nenhum. E mesmo assim foram 3 mil. Uma fila. Estavam em filas, que nós às vezes apanhamos aqui, sim. Às vezes chove, às vezes está calor, e mesmo assim foram apenas, eu tenho que dizer apenas, porque de facto o Benfica tem muitos sócios lá fora. Sim, exigia-se mais, sim. Mas eu acho que, tentando, não querendo comprar uma guerra que pode resultar desta afirmação, às vezes há uma certa confusão que não é de sumenos. Perder-se o direito a voto é o voto não ser simples, tal como nas eleições. Não, claro que não é, exatamente. É preciso também ter quilómetros para votarmos para a presidência. Não, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver. Se um sócio, por exemplo, que vive em Sagres, tem que fazer ida e volta, sei lá, para a casa mais próxima, eu não sei se agora vai haver mais, mas tipicamente a mais próxima, quem vive em Sagres, é a de Albufeira. Ida e volta devem serem uns 160, 170 quilómetros. E vai. Mas e vamos imaginar que até um sócio de 80 anos, já 85, já com alguma dificuldade de mobilidade, etc., alguém está a dizer que ele não pode votar. Ninguém está a dizer. Mas se tivermos um sócio de 30 anos que vive no Alasca, dizer-lhe que tem que ir à estação de correio mais próxima, aí já estamos a estragar, a limitar o direito de exercício de voto. Não me parece... não me parece justo este tipo de críticas que são feitas, este tipo de observações, sobretudo não são sérias. E acho que com este exemplo... Vou seguir aqui para outra questão. Em situações de conflitos institucionais ou problemas operacionais, chamemos assim, como a detenção do arguido Luís Filipe Vieira, que papel deve a mesa da Assembleia assumir para garantir a estabilidade do clube? Está previsto dentro das suas competências mandar abaixo uma direção e dizendo que vocês não estão a garantir a estabilidade do clube? Não está na competência Infelizmente. Não, agora falando mais a sério. Não está.
uma mesa não tem poderes para, por sua iniciativa, destituir órgãos. Nem os outros têm. O único poder que a mesa tem num cenário, enfim, sem falar de nomes, mas pronto, numa crise de facto séria, muito séria, em que seja necessário, pode convocar uma Assembleia Geral para discutir isso. Portanto, a decisão é sempre dos sócios e, portanto, ninguém tenha medo. E pode fazê-lo sem necessárias assinaturas, etc. Sim, por iniciativa, sim. Como, vamos ver, os outros órgãos também podem fazer isso. A direção também pode pedir a convocatória de uma Assembleia Geral para pedir, por exemplo, a destituição da mesa. Okay. Pronto, mas a mesa tem os poderes para convocar uma Assembleia Geral para destituir também? Tem, não é, mas é os sócios. A decisão não é dela, não é, atenção. Portanto, atenção a isto. Isto é muito importante ficar claro. Portanto, os membros da mesa da Assembleia Geral não têm poder para destituir uma direção, isso não existe. Pode é convocar uma Assembleia Geral e dizer, olha, nós achamos que há aqui temos aqui uma opinião em que, de facto, perante a crise que vivemos, nós achamos que é um momento para os sócios se pronunciarem sobre se este órgão, ou até pode ser do Conselho Fiscal. E o contrário também, ou seja, este poder existe também da direção relativamente à mesa. A direção pode dizer, estes garotões, agora andam aqui, vamos aqui convocar e vamos mandar isto. Pronto, também é possível. Portanto, não há aqui perigo nenhum. Posso-vos garantir que os estatutos não permitem que um presidente da mesa, por sua iniciativa. Não sei se estou a desiludir alguém com isto. Não, às vezes é tudo esclarecer. Mas a regra é essa. Mas com os anteriores estatutos, na realidade, se recuarmos, lá está o ano 2021, uma Assembleia nunca iria fazer isto, porque senão ela também caía. Não havendo divisão. Não. Pois, agora já não quero entrar na cabeça das pessoas que o fizeram ou que estavam à frente do clube na altura. Enfim, acho que a questão também não se colocou logo porque o Presidente da Causa também apresentou a demissão, não é? E na altura o foco era o Presidente. Se calhar isto até esteve em cima da mesa, enfim, na cabeça dele, não faço a mínima ideia. Mas, enfim, não é tanto para explorar o que é que terá estado da cabeça do não os X, mas perceber como é que funcionam também estas dinâmicas de equilíbrio de poder. Certo, portanto, respondendo muito claramente, não pode, por sua iniciativa, sozinho, não pode, mas pode convocar, que é uma regra que penso que já existia no Estatuto anterior, portanto, não é uma coisa nova, não é? João, então temos aqui mais duas questões antes de passarmos ali para a audiência. O João tem alguma referência positiva de antigos presidentes da mesa da Assembleia que gostaria de seguir para a sua presidência? Ótima questão. Calhou agora, lembrei-me. Olha, vou dizer, se calhar, eu acho que provavelmente há sempre pessoas muito entendidas, Cosme Damião, porque ele chegou a ser também presidente da mesa. Não sei se todos sabiam disso. Foi tudo, sim. Quase tudo. E portanto, não foi por um período muito longo, já bastante tempo, obviamente, depois de ter sido o presidente. Portanto, o facto de ter sido tudo ou de muita coisa, inclusive presidente da mesa durante o certo período, sentiu que também havia ali um momento em que poderia servir o Benfica daquela forma. E portanto, como isto é muito associado ao serviço ao Benfica, e sendo uma figura, enfim, obviamente não assisti a nenhuma Assembleia Geral presidida, mas é uma figura que eu, enfim, iria lembrar para responder à questão. Muito bem. E o que é que fará de diferente dos anteriores presidentes? Primeiro, eu penso que, enfim, acho que já respondi aqui a algumas questões, mas vou lembrar. Eu gostaria, enfim, número 1, de transmitir aos sócios que soubessem o que é que a mesa faz durante o seu mandato, para além das Assembleias Gerais.
sei lá, às vezes eu admito que isto aconteça. Os membros do órgão, eu acredito que é isto que aconteça, devem reunir com alguma periodicidade, não digo todos os dias, não digo todas as semanas, mas devem reunir. Há sempre questões a tratar, com certeza. Porque é que não se comunica hoje os membros da Assembleia reunirem e discutiram estas questões? Mesmo que não se possa falar de todas, mas 2 ou 3. Por exemplo, portanto, comunicar, tentar perceber. A outra coisa diferente que queremos fazer, ou gostaríamos muito de fazer, era descentralizar as reuniões da Assembleia Geral. Com a revisão estatutária vamos passar a ter uma terceira reunião ordinária. Portanto, temos a do orçamento, temos a do relatório de contas e agora vamos ter uma terceira que é para discutir, que normalmente tem sido encaixada nestas 2, não é? E às vezes questiono, e há pouco falámos, é tão bonito ver as pessoas poderem votar pelo país fora, porque é que também não podemos ter, sobretudo esta, porque é para discutir, para desabafar, para elogiar, para bater palmas, para chorar, o que seja. Porque não fazer esta fora de Lisboa? Portanto, aqui o nosso... isto tem que ser com o apoio também. Nós não queremos impor nada. Portanto, nós queremos muito, se formos eleitos, de falar com a direção e o Conselho Fiscal que venham a ser eleitos, sejam quem for, estamos mentalizados para trabalhar com todos, que eles também abracem este projeto, ou seja, que não seja uma coisa, lá vão estes, vou contrariado, mas eu nem queria nada disto, olha, nem te vou criar condições para isso, não te dou dinheiro para isso, eu vou, quer dizer... portanto, queremos que seja um projeto de todos os órgãos sociais e não só uma coisa da mesa, que seja de todos. E, portanto, vislumbrando o mandato a 4 anos, pelo menos 2 dessas, fazer uma no Norte e outra no Sul, era algo que nós gostaríamos muito. A outra é também trabalhar com todos os órgãos sociais para abrir as reuniões da mesa a sócios que não possam estar presentes, possam assistir online. Enfim, hoje em dia há muitas organizações que o fazem, porque aprende-se muito Benfica nas reuniões. É verdade, enfim, vão as que vão e as que estão interessadas, mas eu tenho a certeza que se as pessoas assistissem àquilo que é dito, àquilo que é discutido, por sócios que dizem coisas às vezes, enfim, não é sempre, mas muitas vezes maravilhosas, porque pessoas nem tinham pensado naquilo e que depois não chegam cá para fora porque eles não estiveram na reunião. O que é que normalmente é notícia numa reunião da Assembleia Geral? É quando há uma polémica, é quando vão uma cadeira, ou quando alguém se demite, ou quando alguém grita, ou quando alguém é assobiado. Isto é logo notícia. Mas sim, eu sei que também costumam estar muitas vezes nas reuniões, sobretudo ultimamente, não é isso que tem acontecido. As coisas têm corrido de uma forma maravilhosa, na sua esmagadora maioria. Tem havido intervenções de gente, intervenções muito valiosas, nunca são notícia. Não chega aos sócios que não puderam estar presentes, que vivem fora, etc. Não deveria ser o próprio clube também a ter a iniciativa, além da abertura, ou seja, da abertura das reuniões aos sócios que não podem estar presentes fisicamente? Sim. O próprio clube não deveria arranjar forma de partilhar essas de alguma forma, nem que fosse no site. Sim, ou depois filmá-la e pô-la no... Sim, claro que sim, claro que sim. Porquê? Eu sou do tempo. Vê, não sou assim, então, até me sinto mal, sou do tempo. Pronto, lá... isto é horrível. Mas eu lembro-me, eu comecei a ir à Assembleia já muito cedo. Depois houve ali um período grande que não fui. Mas fui... Enfim, desde que comecei a poder votar, não é? Desde os 18, 19 anos... Eu lembro, eu nem vou a este exagero, mas eu lembro que havia momentos que eram transmitidos em direto. Sim. Não sei se lembram disso. Sim. RTP, na altura só havia RTP, aquele Borges Coutinho, aquilo à pinha, não é? Uma fumarada, fumava-se lá, aquilo era uma loucura, de facto. Hoje em dia, é umas nuvens brutais. Isto é verdade, eu lembro disso. Até nos jogos de hockey, aquilo era... Há vídeos disso, portanto, sim. E pronto. E eram transmitidas em direto. Eu não estou a dizer isso. Mas quer dizer... mais transparente que isto era difícil. Mas porquê não? Ainda por cima agora a tecnologia permite-o. Porque não abrir, pronto, mesmo que não fosse em direto, de alguma forma as pessoas saberem o que é que os sócios. Eu acho que o futuro caminha além da transmissão para a possibilidade de, quem sabe no futuro até de participação
de alguma forma online. Pronto, isso já coloca aqui outras questões, Sim. passo a passo, mas eu percebo. Eu, por mas exemplo, eu não estou a pensar nisso ainda. Etc. Por causa da votação eletrónica, já estás no voto eletrónico outra vez. Sim. Não, mas eu mesmo nesta questão das eleições, eu gostava que cada casa, por exemplo, ou cada local de voto, tivesse uma câmara, um sistema em que tivessem transmissão contínua no site. Pá, gostava mesmo. Sim, que o sócio pudesse, a casa do Benfica do Barreiro, né? Calhou. Lembrei-me agora. E tivesse lá uma câmara ou duas onde o sócio pudesse ver. Epá, acho que não há nada para esconder nessas coisas. Para mim, a transparência nisso é tudo. Portanto, é isso que queremos fazer diferente. Há outra, para não enganar ninguém, há pessoas que não gostam, mas lá está. Não queremos ser eleitos ao engano. Votação eletrónica também nas Assembleias Gerais ordinárias, lixo. Pronto, não vai. Sim. Eu, por acaso, eu tenho uma boa dessa das votações que não tem nada a ver com a máquina, mas quando foi para o Granadeiro, estava lá eu lá à frente a contar o outro 10.500 mil. Era assim, era sempre, pá, nunca mais me esqueci dessa imagem. O gajo, 10.500 mil, que passou? Passou. Sim, como assim passou? Mas era terrível. Muito bem, João, vamos lá para depois passarmos tenho mais uma à aqui. audiência. E bem, falámos, tipo ganchos, sobre a questão das antigas assembleias com muita gente. Nós crescemos, nós desta geração crescemos a ver isto. E no entanto, depois houve uma fase de declínio com muito pouca gente. Esta opinião, acho que esta pergunta é mais para o João do que para o movimento. Porquê é que se perdeu esse interesse e porquê é que parece nos últimos tempos termos outra vez mais gente interessada nas Assembleias Gerais? Eu acho que não tenho a certeza. Isso foi-se perdendo porque começaram a ser organizadas Assembleias Gerais às quartas-feiras às 10 da noite, quinta-feira às 11 da noite. Deixaram de ser... É verdade. Sim. Isso por um lado. Por outro, uma enorme aversão ao debate. Quantas vezes nós não ouvimos isso na matéria do Clube da SAD, uma pessoa nem podia falar de futebol porque o futebol agora estava na SAD, ou falava da formação, e se cá a formação agora já não. Agora nestas regras já nem no feminino se podia falar agora. Sim. Pronto. Qualquer dia não se pode falar. Exatamente. E portanto, isso começam a criar SADs para as modalidades, até já quem pensa nisso, não é? Com coisa, então vai-se lá e não se pode tocar nada. Pronto. Esse foi outro motivo que desmotivou. E há um quarto, que isto também é verdade, houve ali momentos também de falta de segurança, temos que dizer, e pronto, estes foram os motivos que isto tudo somado é uma loucura. Aliás, basta lembrar como é que foi a revisão estatutária, a última, a anterior a esta, não é? Há muita gente que diz agora, isto não tem legitimidade nenhuma, foram lá meio dúzia de tipos, quer dizer, os que foram aprovados por 100 sócios eram espetaculares, uma democracia, viva o Benfica. As que são aprovadas por 1000 e depois confirmadas por 8 ou 9 mil, isto são meio dúzia de vezes, quem são vocês para acabar com o voto eletrónico? Pronto. É nisto que estamos. É verdade que agora também sinto que as coisas estão novamente a melhorar. Também partimos de uma base muito baixa, não é? Mas sim, eu gosto de ver o copo meio cheio. E porquê é que isto tem acontecido? Olha, em primeiro lugar, por plataformas como as vossas. Muita divulgação, há muito mais interesse. Este tipo de iniciativas eu tenho visto, fala-se cada vez mais também sobre estes temas. É claro que as pessoas seguem mais isto para falar dos jogos. Eu também sigo mais por esses motivos. Enfim, já que atenção, eu não deixo de ser sócio e adepto do Benfica, e sobretudo, não é? Essa é uma das. Portanto, há cada vez mais consciências das gerações mais novas, outra vez, que têm um grande interesse pelo associativismo. Por isso é que eu acho que o Benfica continua, até um desperdício. Não se reflete depois no campo, às vezes, ou no cesto desportivo, esta força que o Benfica tem nestas diversas frentes. E não querendo puxar a brasa à minha sardinha, e quando eu digo que a minha até nem sou, enfim, provavelmente o principal responsável, mas isto tem que ser dito e acho que é reconhecido por toda a gente. Penso que o movimento sobre o Benfica também teve um papel muito importante nos últimos 5 ou 6 anos
nessa questão. Um grande apelo à participação associativa com propostas. A questão dos estatutos, nós fizemos uma sessão pública em plena pandemia. A primeira proposta em muitos anos de uma revisão global dos estatutos, em 2020, ninguém falava do assunto. Ninguém pegava. Não era notícia. Plataformas como a vossa, por exemplo, interessou-se. Portanto, houve um programa sobre isso. Depois precipitaram-se as eleições para 2021, em que o Francisco Benítez teve a coragem de enfrentar uma eleição muitíssimo difícil. Aliás, por isso é que mais ninguém lá foi. E era uma das bandeiras da sua candidatura, e que foi, nesse aspecto também, mais uma vez estamos aqui, não é só para criticar, mas que foi bem absorvida pelo atual presidente, que entendeu que era um tema importante e portanto, com todas as dificuldades, ao fim de 5 anos, portanto, desde este primeiro dia até hoje, nós temos os tais estatutos, e que não são perfeitos, obviamente, mas é muito melhor do que tínhamos. É um processo em construção, não é? O estatuto Sempre, é muito isto. sempre. Até pela forma como se olha para o associativismo, para tudo, as necessidades Sempre e os desafios são... A realidade vai sempre mudar e, portanto, daqui a uns anos eles vão estar desatualizados novamente. Os outros já nasceram desatualizados, mas estes... Muito bem, vamos ali ver se. Onde é que está o Ito? Tem o Picado, eu fui à casa de banho também. Acontece a Não, todos. acontece a todos. Vamos abrir Mas para fazerem as vossas perguntas. Pedimos só que não falem sobre futebol, equipa feminina, que também não podem falar. Sim, eu digo ok, eu ouvi dizer que também não podem investir também. digo que isso é tema da SAD. Para se habituarem um pouco ao que é que aí vem. Temos ali 1, 2. Obrigado. Se calhar aproveito. Viva, João Norte. João, falaste um bocadinho de... usaste a expressão o Benfica não aguenta uma situação como aquela que se passou em 2020. O Benfica já ultrapassou muitas coisas em termos desportivos, nas últimas décadas até, e muitas vezes surgiu essa sensação de que como é que é possível que o Benfica, com tanta coisa que aconteceu, já vimos um bocadinho de tudo, ainda esteja muito longe daquilo que nós gostaríamos, mas muito melhor do que algumas dessas situações podiam levar a crer. Mas eu creio que estás a falar um bocadinho mais de valores, de coisas mais relacionadas com aquilo que o teu papel pode trazer, e gostava que explorasse um bocadinho como é que a mesa pode promover esses valores que nos fizeram ser o Benfica à Benfica, e como é que pensas que esta lista pode contribuir para isso? Uma pergunta difícil. Se fosse fácil, Lá para depois falamos. Não, mas uma pergunta ótima, eu percebo e agradeço. Eu acho que, enfim, eu achava que já tinha falado mais ou menos desta questão durante aqui esta nossa conversa. Não ficou claro, ou também não consigo dizer de uma forma muito diferente da forma como sinto, que é o presidente, sendo o representante número 1, o representante máximo dos sócios, não pode ser uma coisa só do papel. Pronto, está aqui escrito, agora sou o representante máximo dos sócios, e isto agora não tem consequência nenhuma, está aqui escrito. Não, nós temos que saber interpretar e dar uso e assumir essa responsabilidade no concreto. E, portanto, muitas das coisas que aqui partilhei sobre quais são as ideias para uma maior participação e divulgação de informação, seja através da participação ou assistir online às reuniões, descentralizar as Assembleias Gerais, etc. Tudo isto tem um propósito comum, que é chamar à vida associativa o maior número possível de sócios. E temos que, enfim, tem que ser os órgãos sociais todos, não é só a mesa, que têm que ir de encontro aos sócios e não só à espera que os sócios venham ter com o clube. E há outras questões que também que eu gostava de ver introduzidas na cultura dos órgãos sociais, que é
o sócio não é um cliente e é muitas vezes tratado como um cliente, e isto tem que, de alguma forma, isto tem que ser alterado. Uma forma que eu acho que passa por comunicação. Enfim, não é a minha área, obviamente, mas sinto-me, enquanto sócio, que nós somos muitas vezes, às vezes até naquelas interações mais pequenas, que nós fomos tratados. Enfim, acho que aquilo que eu vou partilhar, acho que toda a gente passou por isso, não é? Enfim, eu recordo, mas já não lembro qual foi o jogo, mas foi há pouco tempo. Foi uma derrota daquelas duras, um jogo europeu. Caravaggio? Não, porque essa lembra-me, mas foi há 2 ou 3 anos, que eu já me lembro. Eu até estava fora do país, com uma diferença horária respeitável, portanto fiz uma madrugada para ouvir o jogo, fiquei possuído, e passado umas horas recebo um telefonema do Benfica, enfim, lá do marketing, lá como é que ele se chama, que me vende vinho do Benfica. Mas há lógica, faz sentido. Sim, provavelmente. Eu fiquei. Quer dizer, eu estava doido. Eu acho que não fui o mais correto possível. Coitada da pessoa que eu, antes de ganhar, consegui pedir desculpa. A pessoa está a fazer o seu trabalho, obviamente, não tem culpa nenhuma, não é? Mas de quem é a ideia? De quem foi a ideia? Dizer, agora telefona para o sócio, se querem comprar vinho do Benfica, no dia a seguir, as pessoas não se arriam, mas não tem piada nenhuma. Eu fiquei doido. Pronto, e portanto, uma total desconexão entre aquilo que é o ambiente, enfim, do sócio, a falta de. Eu nem vou chamar falta de respeito, mas se calhar até podia ir por aí. Mas não é isso, mas quer dizer, há uma total falta de conexão e de ligação sobre. Porque isto não. Entre o que é o sentimento de ser do sócio, como é que, a interpretação, como é que o sócio está a sentir hoje, depois de um resultado daqueles. E portanto não houve sequer comunicação. A pessoa que decidiu isto provavelmente sequer nem é do Benfica, não é? Nem se lembra, sequer nem sabe que o Benfica jogou nesse dia, sequer nem gosta de futebol, sequer nem sabe que o Benfica jogou, não sabe que levou não sei quantos alguém no jogo que não era para perder. E portanto toma lá, vai lá, tens de cumprir os teus objetivos, coitado das pessoas, e toma lá, tenta vender. Eu tenho quase a certeza que ali venderam nada. É impossível, mesmo que as pessoas adorassem o vinho. Não queriam naquele dia, não é? Eu precisava era de carinho. Como é que se sente? Eu peço desculpa. Precisa de alguma coisa? Isso é que seria um customer care à séria, não é? João, os juristas têm fama de ser um bocadinho teóricos e por isso queria-te deixar um desafio teórico, meramente teórico. Vamos supor que numa Assembleia Geral um membro dos órgãos sociais violava frontalmente uma qualquer norma dos estatutos. Por exemplo, fazia uma agressão, agredia um sócio. Ficava em ata, tu lavravas a ata, idealmente em menos de 6 ou 7 anos. Adoro estes cenários hipotéticos. E a direção não fazia nada. Portanto, havia uma evidente violação estatutária. A direção, tu não podias fazer nada, naturalmente. A direção é que tem o poder estatutário para a abertura do processo disciplinar. O que é que tu farias neste cenário? Eu não sei o que é que se passou alguma coisa. Não, eu te falo a sério. Portanto, obviamente já sabemos todos do que é que assunto é que se está a referir. Eu não sei se o Presidente da Mesa fez alguma coisa, acredito que não, porque de facto ficou uma ata por fazer durante uma série de anos, portanto logo aí era diferente. Portanto, a primeira coisa que faria diferente nesse caso, logo a primeira, era fazer a ata. Tão simples quanto isso. Até porque a própria mesa entrou em cumprimento das suas próprias obrigações por não ter feito a ata e portanto também perde legitimidade para dizer, olha, mas tu tens de cumprir as tuas, tens de fazer um processo disciplinar. Okay. Pronto. Portanto, teria feito a ata e teria enfim, remetido à direção, embora aquilo tivesse sido o conhecimento da direção, que foi à frente da própria direção, não é? Mas enfim, estaria ali o documento para
para ser feito. E teria que levar, no limite, uma tal Assembleia Geral dos Sócios para que julgassem o comportamento da direção. Agora, também vou, também como jurista, e não querer sendo só teórico, mas sendo muito objetivo e independente, eu não tenho a opinião formada logo que, bem, como aconteceu isto, este senhor tem que ser expulso. Isso não é assim. Essas coisas não acontecem assim. Até seria contra a minha formação profissional e académica se eu já defendesse a decisão final de um processo antes dele começar. As coisas não funcionam assim. Num processo disciplinar, os visados têm o direito à sua defesa também. E, portanto, eu nunca defenderia um resultado, até porque não seria da competência da mesa. O que eu queria era que o processo existisse e depois os órgãos competentes instruíam o processo, teriam que, obviamente, ouvir os intervenientes, as testemunhas, com base na documentação logo desde a ata, o sócio que sofreu a agressão, o sócio, neste caso, que cometeu o ato, e depois de avaliadas todas as circunstâncias, as atenuantes, tudo o que aconteceu, é preferida uma decisão. Que até poderia ser essa. Agora, não contem com um jurista que quer, enfim, independentemente do apreço que tem ou não pelos intervenientes, e por acaso até tenho muito pelo sócio mas objetivamente, até já lhe disse isto, uma pessoa não pode dizer logo tecnicamente isto, e portanto este processo teria que ter existido. Agora, seria resultar naquilo que alguns ou muitos aclamaram, eu não sei, e seria completamente incorreto da minha parte isto é como se fosse num julgamento, não é? Porque é que há julgamentos, não é? Cometeu-se, enfim, houve uma pessoa que cometeu um crime, uma infração grave, etc. Mas tem que ir a julgamento. Para que é que serve o julgamento? É precisamente, caso contrário, era fácil. Mesmo olha, fez isto, toma, mesmo acabou. Testemunhas. Exatamente. E isto é um Estado de Direito. O Estado de Direito é isto que significa. Há regras. As pessoas têm direito à defesa, têm direito a demonstrar as suas provas, etc, etc. Tudo isso pode, inclusive, por questões formais. A vida é assim. Se falha ali uma formalidade, é o suficiente para o processo. Como um processo disciplinar laboral, não é? Muitas vezes o empregador pode ter toda a razão material, mas se não cumpriu com o processo tal como a lei manda, acabou. Portanto, aqui era isso que eu teria feito. E se retirarmos a parte simbólica de ser por acaso o presidente do clube e de um órgão social, é igual a um sócio comum ou não? Não, na minha opinião não. Enfim, agora não falando com o presidente da mesa que não se tem que pronunciar sobre isso, mas como... Não, é uma agravante, obviamente. Tem deveres especiais de cuidado e de... Portanto, olha, isto, na lei geral é assim, não é? Eu se der uma chapada ao sócio que fez esta pergunta, ou der a um polícia, é diferente. Pronto. Ou se um polícia me bater ou for o contrário, também é diferente. Porque tem deveres, cuidados especiais, ou como um professor, um aluno. Portanto, há aqui depois uma... Pronto, lá está. Isso é tudo matéria que depois é necessária ser avaliada. Como também é, até agora, até para dizer, bem, eu não sou advogado, como já perceberam, enfim, poderia ter sido eventualmente sujeito ao processo disciplinar. Mas como também relevaria a seu favor uma série de coisas que ele conseguisse demonstrar que fez bem em prol do clube. Isto também seria uma atenuante, um sócio... Ou seja, objetivamente tudo isto conta. O que eu não aceito é que não se tenha cumprido a lei. Agora, depois o resultado, isso seria o decurso normal e admitiria perfeitamente, como plausível e legítima, uma decisão que não fosse logo a sanção máxima. Há várias sanções previstas, não é? Não tem que... etc. Exatamente, é como nas penas, não é? Há penas suspensas, há só um ano de prisão, há 30, há 25, digamos. Portanto... E podia ter servido quase de treino, não é? Sim. Mas não é advogado ainda, porque isto a gente não sabe.
Porque nós temos exemplos, às vezes, os pinheiros. Bom, tem mais alguma questão? Havia mais perguntas. Olha, pronto. Especialista dos portugueses. Boa noite. Já agora, para esclarecer, o membro dos órgãos sociais que agrediu um sócio foi o presidente, Luís Filipe Vieira, só que fique bem claro, visto que ninguém disse o nome dele. Primeiro que tudo, João, muito obrigado por este serviço ao Benfica, com esta candidatura à mesa da Assembleia. Realmente é lindo servir o Benfica, portanto, obrigado por isso. No dia 17 de setembro de 2021 tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual um dos pontos foi a eleição de uma comissão de auditoria às eleições de 2020, na qual o João fazia parte, e portanto gostaria de saber, João, se consegue adiantar aqui alguma conclusão sobre essa auditoria que foi feita às eleições de 2020. Bem, relativamente a esse assunto, não foi divulgada nenhuma resultado, não vamos chamar propriamente de conclusão, por decisão única e exclusivamente minha. Portanto, está aqui vários membros, mas fui eu que impus ou consegui fazer valer, fiz um veto. Quer explicar porquê? Sim, claro. Aquilo que eu posso dizer neste momento é, isso posso adiantar, que nós praticamente não tivemos resposta, não houve colaboração de ninguém. Podemos dizer que fizemos uma série de questões que foram dirigidas que era uma das pessoas principais para que as pessoas falam, que era o presidente da mesa na altura, o Dr. Virgílio Duque Vieira, que nunca respondeu, nem acusou recepção de nada. E portanto, uma comissão de auditoria não é polícia, não tem poderes para fazer interrogatórios, e mesmo quando se é polícia as pessoas têm direito ao silêncio, não é? Certo. Pronto, não pode vasculhar, não tínhamos poderes para entrar ali e vasculhar registros, etc. Ou as pessoas colaboravam ou nada, não é? Pronto. É verdade que houve, temos de ser justos, houve uma tentativa de, dentro dos seus poderes muito limitados, do então presidente da mesa, do professor Fernando Seara, enfim, que nos foi sempre recebendo, mas que obviamente ele também só nos podia dar aquilo que os serviços lhe davam, não é? E ele não podia obrigar, por exemplo, o doutor Duque Vieira a responder se não queria, não é? E portanto foram-nos respondidas algumas coisas, enfim, que depois acho que até ficam mal ao Benfica, mas vão ser divulgadas. Houve uma altura em que aquilo parou porque a certa altura, para nos darem mais informação, queríamos que assinássemos um documento de confidencialidade. E eu pensei, mas eu quero o relatório só para mim. Se isto não é para divulgar para os sócios, então não é? Se não pode mostrar só aos sócios, não vai servir para nada. Pronto, e quando nos puseram isso à frente, nós então percebemos que não íamos a lado nenhum. E depois podem perguntar, bem, então, olha, se foi isto, vamos dizer que foi isto que se passou. Houve vários momentos em que tivemos para fazê-lo, mas que achámos sempre que não era o correto. Eu achei que não era o correto por dois motivos, ou três. Houve uma altura que o Benfica, e depois veio-se a revelar, deu a abertura para a revisão estatutária. E, portanto, entramos ali num ambiente que eu acho que era muito mais importante para o Benfica do que dizer, olha, estão aqui 2 páginas em branco. E, portanto, também não quisemos entrar ali num confronto que achámos que ia prejudicar este processo que era muito mais importante e que durou imenso tempo. Depois houve um segundo momento, também associado à revisão estatutária, que foi o máximo que a auditoria poderia fazer era chamar
a atenção com mais profundidade para os perigos e as fragilidades do voto eletrónico. O que acabou depois por ser resolvido naquilo que nós achávamos que interessava para o Benfica, que era, ele ficou muito diminuído ou mais controlável com a revisão estatutária. E depois há um terceiro momento em que o professor Fernando Seara sai. Obviamente que a última coisa que podíamos fazer era massacrar o presidente da mesa quando estava com a revisão estatutária no colo, e temos de perceber o momento, não é? Portanto, quer dizer, pôr mais uma coisa destas em cima. Pronto, e logo a seguir temos aqui o período eleitoral, que acho que até, enfim, se tivéssemos aqui um interesse puramente eleitoralista, não havia melhor altura para fazer. Olha, ainda por cima está aqui um membro que foi desta coisa, está aqui, veja bem o que é que eles fizeram. Isto iria colocar, na minha opinião, e por isso é que eu não quis que fosse já divulgado isto, enfim, também não é muito mais do que isto, mas de uma forma mais solene. Íamos entrar aqui num confronto e pôr em causa muitos dos membros dos atuais órgãos sociais, porque, enfim, não são mas transitaram. Sim, vão ser. Deviam sim. ser antes das eleições. Sim. Não lhes vai dar grande vantagem. Enfim, já estou a dizer aqui. Isto até já foi escrito, já houve artigos sobre isso, por outros membros da Comissão. Portanto, estou a dizer aqui de uma forma mais. Eu estou a assumir, eu pessoalmente, essa questão. Assumir as responsabilidades. A questão do momento. Exatamente. Estou a assumir responsabilidades. Mas basicamente nós não tivemos, portanto, não houve. Mas pronto, para quem não sabe, fica a saber. Nós vamos divulgar as perguntas que fizemos, que eram só as primeiras, porque depois, quando há respostas, surgem sempre mais questões, não é? Certo. Agora, nunca na vida, ou seja, não estávamos à espera, isto também, ou seja, era uma auditoria de processo, não era uma auditoria ao resultado. São coisas diferentes. Era, pronto, como é que foi o procedimento disto para se perceber se isto cumpriu minimamente com as regras que toda a gente perceba. Ninguém pense que era para dizer, olha, afinal o resultado foi outro. Não acontece. Só aconteceria se alguém um dia viesse e tivesse diretamente envolvido, tivesse ali um arrependimento qualquer e viesse dizer, pronto, era a única forma, portanto não havia sequer ninguém entrar em sistemas, isso não. Agora, aquilo que nós sempre quisemos saber de uma forma concreta era o que é que esteve na base, o que é que aconteceu, que tipo de interações, o que é que mudou a meio ali do jogo, para, enfim, não se terem contado os talões quando era isso que estava combinado, não é? E quer dizer, até podiam ter inventado, mas não preferiram, não sequer. Não houve resposta, nem sequer disseram não respondo. Muito bem. Temos ainda mais uma pergunta aí, Nuno. Boa noite, João Nuno Costa. Era para perguntar que tipo de iniciativas concretas tem para levar mais sócios à Assembleias Gerais do clube? Não, enfim, as que nós propomos são exatamente, enfim, que algumas que já falámos, que, enfim, primeiro contar com os próprios sócios, com plataformas de iniciativa destas, que cada vez divulgam mais. Eu acho que é uma das razões pelas quais agora também começamos a ter novamente mais interesse. Em segundo lugar, cumprir com as regras estatutárias que agora vão entrar em vigor, que também obrigam que as Assembleias Gerais sejam realizadas em dias não úteis. Também para ultrapassar a questão, enfim, que foi infelizmente tradição. Em terceiro lugar, também tentar abrir aqui a possibilidade das pessoas poderem assistir online e se calhar com isso interessarem-se mais e na vez seguinte, sabendo como é que as coisas funcionam, ter vontade de lá ir pessoalmente, porque sabem que podem colocar as suas questões, etc. E enfim, até conviver com os sócios que se interessam por estas iniciativas. Depois a questão da descentralização. Eu tenho muita fé que uma Assembleia Geral para discutir a época desportiva, e eu sei lá que positiva,
fora de Lisboa poderá ser algo que pode ter uma grande adesão, pela novidade, pela vontade, enfim, quem anda por esse país fora a acompanhar o Benfica percebe a fome e a sede que os adeptos que não vivem aqui à volta do nosso estado têm pelo clube. Tudo que é relacionado com o Benfica interessa e vão, quer dizer, vão para a porta do hotel ver os jogadores, vão também vêm das suas casas e fazem quilómetros jogo a jogo no mesmo Estádio da Luz, e portanto essa forma, os pavilhões nas modalidades quando jogamos fora, sobretudo no norte do país, é uma loucura. Pá, as pessoas têm que dizer isto, é uma verdade, temos mais gente a apoiar o hóquei, o basquete, sobretudo o hóquei, nos pavilhões do norte, do que temos muitas vezes aqui no Estádio da Luz. Isto é verdade, não é? E portanto acho que com iniciativas dessas também poderemos chamar. Portanto, isto é enfim, sabendo que há muitos sócios, se calhar até a maioria, não é? Que não se interessam por estas questões do associativismo, e temos que respeitar isso também. Mas quanto maior for o número que participe, mais forte fica o clube, porque a nossa essência é esta, a nossa fundação, o clube é dos sócios, nós não, pelo menos eu, tenho um pavor às ideias de vender isto a fundos deste e daqueles, a um privado, etc. Acho que isso mataria completamente aquilo que é o nosso subsidiário de Benfica. E portanto, quantos mais formos os interessados pela vida associativa, maior será o escudo, mais forte e robusto o escudo contra essas potenciais incursões que infelizmente já foram existindo. Muito bem. Não? Obrigado, terminou? Está na hora. Bom, poxa, já são 10 horas? Não, são 10h30. Tá bem. Temos aqui tempo para mais. Dá tempo. Temos para mais 2 perguntas? Sim, Então claro. vá, faz lá a tua uma. Então. João, se pudesses escolher uma prioridade, qual seria? Uma prioridade? Sim. Tem que ser, se calhar, a primeira coisa a fazer assim, a seguir a ganhar as eleições. Ser eleito. Convocar mais é a celebração, muito obrigado. Não, porque eu não pensei, porque nós não. Enfim, não quero estar aqui a fechar a pergunta, mas também não quero ser muito seco, mas é no sentido. Vamos ver, nós não somos um órgão executivo. Portanto, não temos propriamente um programa, nós podemos no máximo chamar um manifesto, aqui uma série de ideias, não é? Portanto, nós não somos não vamos governar o Benfica. Mas simbolicamente há gestos, há sim, mas não será esse o caso, mas não sei, provavelmente das primeiras medidas será exatamente começar logo a estudar a possibilidade de fazer uma tal AG ordinária fora, que tipo de logística é que necessitaríamos, onde, a questão, fazer um grupo de trabalho também, como é que tecnicamente funcionaria os sócios poderem assistir online, porque as coisas não se, enfim, depois demoram, não é? Até juridicamente, acho que há ali questões que têm que também ser analisadas mais em detalhe. Portanto, acho que estas duas seriam as principais, e há outras. Eu não quero assustar nenhum candidato a presidente da direção, e portanto se calhar aí guardaria para já para mim, mas que depois seriam sempre divulgadas aos sócios. Muito bem, João, última questão. Porquê é que os sócios devem confiar em ti para presidir o órgão máximo da vida associativa do nosso clube? Bem, isso é uma pergunta, enfim. A nossa proposta de valor é diferente, é que podem confiar, porque nós desde o início apresentámos-nos com uma candidatura totalmente independente de qualquer órgão, de qualquer candidato à presidência. E portanto, penso que, enfim, temos mantido este registro de uma forma muito convicta. Podem confiar no sentido em que acho que durante esta campanha e de outras intervenções que temos tido, nós sabemos exatamente qual é o nosso papel, também sabemos qual não é o nosso papel, ou seja,
jamais iremos intrometer em assuntos que não dizem respeito à mesa da Assembleia. E, portanto, o Benfica acho que precisa muito, até pode não ser a nossa lista. Acho que o Benfica ganharia muito se tivesse uma eleição que não fosse toda alinhada em bloco. Acho que seria muito bom para a democracia do clube, acho que reforçaria o Benfica instituição e, portanto, olha, se calhar, para não puxar só a brasa à minha sardinha, estar aqui a pedir ao voto, mais do que dizer que podem confiar em mim ou que eu seria o ideal, é que acho que podem confiar ou devem confiar que aquele que consideram ser o melhor presidente para a direção não é necessariamente aquele que apresenta os melhores membros para a mesa da Assembleia Geral. Muito bem, excelente resposta. A propósito, Há sempre uma que tu fazes, pedes sempre. não, eu tinha aqui. O João falou em lista, já tem ali a sua equipa completa. Nós eu fiz ao contrário, ou seja, eu primeiro fechámos a lista toda e só depois é que anunciei. Jamais passou pela cabeça anunciar sou candidato sem saber exatamente e ter falado com as pessoas e terem aceito. Portanto, essas pessoas sim existem desde o dia 0. Acho que o Sérgio quer Não, eu quero essa aplicação. Quer um brinde, quer ali uma surpresa, quer Eu um quero exclusivo. saber Eu quem não sei são. se posso dizer porque depois há pessoas que mandam em mim. Quem é? Quem é que dá aí o aval? Não dá ninguém o aval. Muito bem, já tiveram, não saquei Não há nada. um exclusivo, não conseguimos um Nunca exclusivo. sei mais uma. Não, mas eu dou. Pode ser que eu dou vá um às 5 exclusivo. Eu dou um notícias. exclusivo. Se é só um exclusivo, eu dou. Há 5 notícias, diga. Pronto, eu dou um exclusivo. Até porque é algo que vos diz aqui muito. O primeiro secretário da mesa é o Pedro Santiago. Fico muito satisfeito em ver o Pedro trabalhar contigo. Sim, contigo, obrigado. Não, também. A partir de outubro. Não fiquei. Quem fica agradecido sou eu. Eu estou extremamente grato ao Pedro por ter aceito e ter confiado, porque, enfim, é verdade que isto é um trabalho de equipa, é uma lista coletiva, a mesa é um órgão coletivo, mas nós sabemos que, enfim, há sempre alguém que tem que dar aqui a cara na qualidade de presidente, e há aqui uma coisa que não falamos que é muito rápido. O presidente da mesa é o único órgão, ou seja, é o único órgão ao poder que tem poderes individuais nos estatutos. Não há nenhum artigo com os poderes só do presidente da direção ou do Conselho Fiscal, mas no presidente da mesa tem. Okay. E portanto eu é que tenho que estar grato ao Pedro e aos demais porque confiaram em mim, sabem que eu estou a dar cara. Eu podia dizer aqui uma série de disparates, coisas com as quais não concordavam minimamente, e desde o minuto 0 que disseram logo que sim, que confiavam, sem praticamente ainda ter. Enfim, claro que falámos, conhecem o meu pensamento e, portanto, a honra é toda minha. Tenho imensa sorte de contar com grandes benfiquistas, pessoas muito competentes e que acreditam muito, mas muito, no futuro do Sport Lisboa Benfica. Muito bem, João, estamos a terminar. Jeito de conclusão, não é? É, jeito de conclusão. Eu diria que é jeito de conclusão. Mandei um abraço às pessoas. Vou só dar uma pequena nota. Eu nos tempos do brinco dizia sempre que era o meu convidado preferido sempre, e aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas é. Puxa saco. Acho mesmo que era uma daquelas entrevistas que queríamos muito fazer pelo que representa isto. Ou seja, o mais fácil é falarmos apenas e só dos presidentes ou dos candidatos à direção, porque é obviamente o que tem mais visibilidade e maior noção, que interfere com a vida do dia-a-dia das pessoas. Mas, tendo eu também experiência numa pequena coletividade do papel da mesa da Assembleia, é daí que emana o poder dos sócios. E o associativismo é sempre sobre isto, e sobre também essa capacidade de estarmos próximos da mesa da Assembleia. Portanto, ter tido a possibilidade, e tentámos que fosse também não tão técnico, mas responder a algumas das dúvidas que as pessoas podem ter sobre quais são, lá está, como dizia o João e bem, as limitações e o que é que está ao alcance de um presidente. Acho que isso era fundamental nesta entrevista, e que o João esteve perfeito.
perfeitamente. Agora ainda vais fazer uma pergunta a seguir a isso, não é? Não, era só para defender. Ok, então deixa um abraço às pessoas, vá. Um abraço às pessoas, a quem esteve aqui esta noite, a quem nos está a ouvir depois e, obviamente, agradecer muito a presença do João. Obrigado. João, quer deixar aí um abraço? Quero um abraço enorme ao Sérgio, ao João, a todos os sócios e amigos que aqui estão, e terminar só com um grande Viva o Benfica. É isso, vamos lá, muito bem. Muito bem, terminamos então assim mais este episódio. Nós voltamos para a semana com outro episódio. Com o João Diogo Mategas será a próxima entrevista. Deixar um abraço a todos, agradecer-vos por tirarem um bocadinho, aos que estão presentes, tirarem um bocadinho do vosso dia para estarem aqui na nossa companhia, na companhia do João. A todos os que vão assistir também, um abraço especial aos patronos que nos permitem também estar aqui neste espaço, neste belo espaço, aliás, neste dia de hoje. Um abraço a todos, o final de uma boa noite. Viva o Benfica.